técnico pedagógico, sou professor, né? Trabalho na CED, aqui em Curitiba. Já fui técnico do núcleo de Ponta Grossa, fiquei algum tempo lá, e daí eu vim para cá. Hoje, uma das minhas funções aqui na secretaria é justamente trabalhar com o programa, né, com o projeto Escola Escuta. Esse projeto Escola Escuta, gente, a gente está em tramitação para virar programa, tá? Então, muito em breve, a gente sai da condição de projeto para virar programa, tá? E a gente está fazendo essa caminhada, essa rodada de conversa com vocês pelo estado todo. E eu vou deixar a Ângela se apresentar e depois a gente passa para as meninas de Toledo. E hoje estamos aí, né, junto com a Bárbara aí no núcleo de Toledo com vocês, tá? Então, a Ângela. Olá, bom dia a todos, a todas. Como já falou, né, uma semana agora sem feriado, depois dessas folgas todas que tivemos, aí foi uma semana mais comprida, parece, né? Mas já chegamos sexta e chegamos ainda com um restinho de bastante energia, né? Para ter esse momento de conversa com todos vocês, né, que é super importante. Então, eu sou a Ângela, sou psicóloga, trabalho aqui com o Jean, faço parte da equipe multiprofissional, né? Estou com ele como as pessoas aqui, os técnicos de referência desse projeto. Então, hoje, sim, a ideia é a gente conversar com todos que estão envolvidos, né? Tanto a Bárbara e a Maria, que estão no núcleo como responsável pelo projeto, e com todos vocês aí, que são as pessoas de referência também do projeto Escola Escuta, que são essenciais e super importantes nessa caminhada aqui com a gente, tá? Então, a gente vai fazer a gente vai passar para a Bárbara e para a Maria está aí também para se apresentar. E daí Estou. Maria, desculpa, Maria. Então, podem se apresentar e depois a gente dá início à nossa apresentação. Mas, assim, como a gente falou, é um momento de troca, de conversa, então é algo bem tranquilo, assim, para a gente ir tirando as dúvidas e repassando alguns pontos que achamos mais importantes, tá? Pode falar, Maria, se apresente. Bom, eu sou a Maria Zancanaro, aqui do Núcleo Regional de Educação de Toledo, a maioria aí do pessoal que faz parte da escuta especializada aí nas escolas, já também me conhecem, né? Foi vários anos que a gente trabalha aqui no Núcleo Regional de Educação. E daí, assim, nós estamos aqui à disposição também para ouvir vocês, né? Orientações que vocês vão passar para os nossos pessoal de referência nas escolas, né? Então, estamos aqui à disposição também de vocês, tá bom? Obrigada, Maria. Bárbara está por aí? Eu estou. Dá para me ouvir? Sim, pode falar. Então tá. Eu sou a Bárbara, eu sou psicóloga, faço parte aqui da equipe multiprofissional da educação em direitos humanos. Alguns já me conhecem aqui, nem todos eu conheço, porque a gente dividiu nossa equipe de 10 profissionais da equipe multi, né, entre as 90 escolas, cada equipe atendendo 30 escolas como referência. Então, um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição também. Obrigada, meninas. Os nossos olhares. Vamos abrir aqui a apresentação. Então, olha. Então, gente, a nossa conversa hoje é uma conversa rápida, né? A gente vai otimizar o tempo também pela correria de todos, mas conversar sobre o projeto, tá? Trocar ideia, às vezes passar uma informação, trazer uma informação de outro núcleo, outra escola, que às vezes sirva para a gente também, tá? Uma coisa bem importante até para passar para vocês que muitas vezes as pessoas não sabem, é que o grupo de estudo Formadores em Ação, ele sai aqui da nossa
da nossa equipe, tá? O Formadores em Ação de Clima Escolar, ele sai aqui da nossa equipe. Então, assim, quando vocês, alguém comentar com vocês, a gente participa do Formadores lá de Clima Escolar, tá? O Clima Escolar sai aqui do EDH, tá? Da Educação em Direitos Humanos. Isso é uma informação legal para vocês saberem também. A gente acaba daí falando também do Escola Escuta, do escutar, do acolhimento dentro do Formadores também, tá bom? Então, Ângela, vamos iniciar aqui, gente. Tá certo. Bom, gente, então aqui é só para a gente identificar, né, o que a gente já falou. Hoje estamos na reunião com o pessoal de referência do projeto, com os técnicos do núcleo. Daí deixamos os nossos nomes ali. Então, falando sobre o projeto Escola Escuta, né, sobre a definição do projeto. Então, ele é um projeto que tem como objetivo desenvolver ações preventivas, contínuas e intersetoriais de educação e de promoção de saúde, com vista à prevenção das questões socioemocionais das crianças e adolescentes da rede estadual de ensino. Falando de uma maneira mais simplificada, ele foi um projeto construído assim, no sentido de acolher as crianças e adolescentes que vêm com uma dificuldade. Essa dificuldade a gente não sabe o que ela vai trazer, se é algo mais simples, se é uma situação mais complexa, que ela venha trazendo uma questão de violência, que ela esteja vivenciando, assim como pode ser um espaço de escuta para uma dúvida, uma situação corriqueira do dia a dia, né? Então, esse espaço está aberto para que tanto ela possa trazer alguma violência, né? Ou como alguma situação corriqueira, mas a importância de ter alguém de referência que está disposta a ouvir essa criança, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre saúde mental e a escuta acolhedora. Para isso, a gente vai apresentar aqui um vídeo que é da palavra, uma música, né? Da palavra cantada, e depois a gente conversa um pouquinho sobre o que a gente pode relacionar esse vídeo com a saúde mental. Era um pingo de gente, empurrada, fórceps pro batente, um bíceps dormente, a mão cheia de calo, treme, não aguenta um lápis no fundão de São Paulo. Se a alma rebelde se quer domesticar, menina preta perde infância, vira doméstica, amontoados ao relento, sem poder se esticar, um baobá vira bonsai, só assim pra explicar. Que nosso povo na periferia precisa encher suas panelas vazias. Dignidade não se negocia, porque essa troca leva a infância, devolve a apatia. Sobra ferida na alma, uma coleção de trauma, fora a parte física e nós na crítica, para que o nosso futuro não chore. A urgência precisamos ser melhores. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é pra ser gentil como flor é pra florir, mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir. É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Crianças não têm trabalho, não. Crianças não têm trabalho, não. Ao trabalho infantil. Casa de família em troca de comida, mas só queria brincar de adoleta. Sua vontade esconde, já que a sociedade pega sua liberdade, transforma em tristeza. Repetiu na escola por falta. Ele quer, mas não pode. Desigualdade é presente e tira seus direitos sem escolha.
trabalha ou rouba pra viver. Sistema algoz que o arrancou da escola e colocou pra vender bala nos faróis. Em maioria, jovens pretos de periferia que têm direito à vida plena, mas só conhecem o que vivencia. Insegurança, violência e medo. Trabalho infantil é um crime. Que tem cor e endereço. Prioridade nossa é assegurar que cresçam e floresçam. Alimentar a potência delas. A liberdade delas não tem preço. Merece o mundo como um jardim. E não como uma cela. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Que é pra ser gentil como flor é pra florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir. É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. 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 É o trabalho infantil. Trabalho infantil. Crianças não têm trabalho. Crianças não têm trabalho. Crianças não têm trabalho. Bom, pessoal, a gente trouxe esse vídeo falando de uma violação específica, né? O trabalho infantil, mas assim, a gente sabe que essa criança que vai procurar a pessoa de referência, ela pode estar vivendo uma situação não só de trabalho infantil, mas ela pode estar passando por uma violação de direitos, né? Seja um bullying, seja essa questão dela estar faltando na escola, do direito estar sendo violado de alguma forma, né? Então, assim, a importância de a gente ter esse cuidado, né? Como a gente fala ali, né? Até a música traz, né? Alimentar essas crianças, né? Fazer com que ela cresça, floresça, né? Então, muitas vezes a escola vai ser o único lugar que essa criança vai se sentir segura para buscar um apoio, né? Um auxílio para uma situação difícil que ela está passando no momento, algum sofrimento, né? Então, a importância da gente cuidar dessas sementinhas, né? Com cuidado, com paciência, com acolhida, né? Então, porque dificilmente essas sementes, né, esses adolescentes, eles vão se desenvolver sozinhos, né? Muitas vezes eles precisam desse suporte, né? Eles estão em desenvolvimento, né? Então, eles precisam de um suporte, de um direcionamento, né? Então, com cuidado e sensibilidade, a gente consegue ali ajudar nesse crescimento, né? Bom, então é importante que esse profissional de referência ele possibilite essa escuta acolhedora, né, que ofereça um espaço seguro para que o adolescente possa ser escutado sem nenhum tipo de julgamento, né, que ele ofereça nesse contato, nessa escuta, um apoio emocional, né. E se for o caso, dependendo da situação que esse adolescente traga, que a gente possa então encaminhá-lo, né, para uma rede de proteção, né, para um serviço especializado, né, de repente chamar os pais, né, para uma reunião, dependendo do caso que for, que a gente vai estar verificando, né, dependendo da situação que o adolescente traga. Aí outra questão que é bem importante a gente tomar esse cuidado, né, que é não revitimizar o adolescente, né? Então, assim, ele tem aquela pessoa como referência na escola, né? Então, ele já vai levar uma situação. Então, quem é a pessoa de referência vai escutá-lo, né?
vai registrar, né, a fala do adolescente, vai preencher alguns documentos, né, documentos são importantes, a gente vai trazer depois, né, um pouquinho sobre isso, mas assim, não chamar outra pessoa para escutar junto, não fazer com que esse adolescente conte essa história novamente para outra pessoa, né? Então, você é a pessoa responsável, né? Você pode levar, a partir desse relato do adolescente, você vai procurar a equipe diretiva, vai fazer os encaminhamentos necessários, mas, assim, cuidar para não expor novamente esse adolescente, porque já é uma questão, já é um sofrimento. Então, fazer com que ele fique lembrando, né, falando sobre isso, então pode causar um sofrimento ainda maior. Então, ter esse cuidado e respeito pela criança, né? Aí, falando mais sobre como é implementado nas escolas esse projeto, né? Então, a gente dá prioridade para um espaço acolhedor, né? Nem sempre vai ser uma sala específica, né? Mas pode ser um espaço, um corredor que tem ali uma questão que preze pelo sigilo, pelo cuidado, né? Porque as informações que o estudante está trazendo, né, precisam ser respeitadas, cuidado, ter sigilo, né, dessas informações. Então, sempre, né, falando novamente dessa escuta empática e o cuidado com o sigilo das informações, né. Aí, é legal que seja um ambiente decorativo, né, também a gente coloca ali, de repente, uma opção que a gente traz é uma caixinha de mensagens, né? Então, que a gente deixa um ambiente bem acolhedor, né? E favorável para esse momento de conversa. Então, qual é o objetivo? Ângela, oi. Oi, O pode pessoal falar. está falando aqui nos comentários que está com ruído, mas eu acho que é aí da sede, né? Pessoal, é que como tem mais pessoas ali em Meet falando, e daí dá esse ruído, essa interferência por conta disso, tá bom? Mas não tem mais ninguém com o microfone ligado, tá? Bom dia, eu liguei agora, só agora, mas não era eu antes não. O ruído é daqui mesmo, o Jéssica se mexendo ali na cadeira dele, tá fazendo ruído. Bom dia, pessoal, eu tô com um pouquinho de pressa, mas gostaria de dar um bom dia para vocês. Sou o professor Lorival, coordenador dessa equipe maravilhosa que está aqui trabalhando com vocês hoje, aqui na Secretaria de Educação. O Escola Escuta, ele surgiu de uma ideia nossa, do período logo depois que eu assumi aqui, né? E aí a gente veio trabalhando esse projeto, que eu gostaria muito que ele se transformasse em programa futuramente, né? Mas esse projeto lá com a Unesp, e ele veio evoluindo, veio crescendo, e aí, de repente, nós fechamos o olho, quando a gente vê, passa 3 meses, 4, 5 meses, e de repente a gente precisa dar uma retomada, refazer uma formação, um encontro, para a gente trazer o que vocês têm de informação, o que vocês têm vivenciado, o que vocês têm sentido. E nesse sentido aí, a gente pensou nesses encontros mesmo, para que nós pudéssemos atualizar tudo o que está acontecendo. Então, eu vou desejar a vocês aí um trabalho muito profícuo com os meninos aqui dos direitos humanos, pessoal que tem trabalhado bastante conosco, a coisa parece que aumenta quando nós temos mais pessoas. Agora a gente tem aqui alguns psicólogos trabalhando conosco, temos uma assistente social apoiando a nossa equipe, mas parece que o trabalho dobrou. Então, eu não tenho tempo para nada, virou assim quase as coisas, mas isso também é gostoso porque significa que nós temos pessoas para trabalhar conosco, né? Às vezes a gente gostaria de atender melhor, mas nós não temos o material humano, e não gosto dessa palavra material humano, né? Mas falei, enfim. Mas nós temos hoje essa equipe muito bacana. Nesse sentido, desejo a vocês um ótimo dia de trabalho, quero agradecer pelo tempo que vocês estão despendendo para nos ajudar nisso. É fundamental o que vem acontecendo com a Escola Escuta. Vejam, a gente sente muito aqui no Paraná que os casos de bullying, por exemplo, diminuíram. Pelo menos o número de protocolos diminuiu aqui na chegada para nós. Por quê? Porque vocês estão atuando na prevenção. Depois que acontece, é tarde demais. Quer dizer, dá para você fazer alguma coisa depois que acontece. Tem que ser feito, óbvio, o pós. Mas se a gente pode prevenir, ou seja, o pré, significa que nós vamos ter mais sucesso em termos de resultados, e que não aumentaria o número de resultados negativos. Então, esse pré
Venir, que vem junto com o projeto Escola Escuta, ele está funcionando muito bem e a gente quer melhorá-lo. Eu tenho certeza que se esse projeto concorresse a algum concurso sobre direitos humanos, ele venceria. Porque o que falta para nós agora, nesse projeto Escola Escuta, é realmente a gente quantificar e localizar tudo o que nós estamos fazendo. Por exemplo, lá na escola da professora Luciana Rigon, né? Por exemplo, o que já aconteceu, o que já foi feito em termos de quantidade, quantos alunos, o que diminuiu do protocolo de casos graves, o que ela já preveniu que acontecesse. Então isso nós não temos ainda. Nós vamos ter que avaliar, concordam? Quantos vocês já fizeram aí? Nós vamos ter que evoluir nisso. E nós vamos chegar nesse ponto. Tá faltando um pouco para a gente ser o The Best of Universe, sabe? Nesse projeto aí, mas nós vamos sempre aumentar. Quem sabe um dia o prêmio maior seja transformá-lo em programa, que daí o programa ele se torna perene, né? Ele ultrapassa gestões e vai para frente. Quem sabe um dia, né? Tá bom? Quero deixar um abraço para vocês. Usei ali a professora Luciana Rigon como exemplo. Olha que sorriso bonito. Olha lá, todo mundo feliz, né? E qualquer coisa a gente tá por aqui, o Jean, a Ângela, todo mundo tá por aqui para atender vocês. Abraço, viu? Abração. Gente, só obrigado, Lori, pelas palavras. A gente acabou mandando o link para ele dar uma passadinha aqui, né? Até para conversar com vocês um pouco. Esse projeto ele antecede a minha chegada no... Ó, a Ângela me ajudando aqui, ó. A minha chegada aqui na sede e veio justamente com o Lori, né? O Lori é o coordenador da diversidade de direitos humanos, a qual a nossa equipe de direitos humanos faz parte dentro do departamento de educação inclusiva, né? Nós fazemos parte dessa grande departamento junto com a educação especial, equipe étnico-racial, educação do campo, educação indígena, né? Então, a gente faz parte dessa equipe grande. E até falando sobre isso que o Lorival trouxe, né? Esse projeto, né? Ele pode ser muito nessa questão de prevenção. Claro que a gente fala também de uma situação que o adolescente já traga, que ele já esteja passando por uma violência, mas também ele pode trazer uma situação mais amena ali, que pode ser resolvida no dia a dia, que nos transforme em algo maior, né? Então, a prevenção, ter alguém que possa escutar o que está acontecendo, de que forma pode ajudar, né? E o quanto, quando uma criança está passando por uma dificuldade, o quanto que isso também prejudica na aprendizagem dele, né? Que isso também é um dos objetivos nossos, né? De facilitar e de qualificar o ensino-aprendizagem desse estudante, né? E também, falando um pouquinho mais que o Lori falou, né? A gente quer estar mais próximos de vocês, porque esse projeto é tão gigante, é tão grande, né? E atinge tantas pessoas. Então, a gente também quer conhecer um pouquinho mais de vocês, estar mais próxima, trocar mesmo, né? Então, essa é a nossa ideia também, né? Por isso a gente decidiu por essa reunião, fazendo com todos os núcleos, para a gente se aproximar mais dessa equipe, tá? Então, vamos ali para os objetivos do projeto Escola Escuta. Ângela, né? Só antes de você seguir, eu queria fazer um comentário sobre essa parte anterior que você estava falando do espaço, né? De acolhimento que muitas escolas trouxeram nas nossas visitas iniciais, né, que muitas delas não tinham esse espaço e que achavam que talvez o projeto não poderia acontecer por não ter esse espaço específico. Então, eu acho importante frisar que não precisa, né, de uma sala reservada para ele acontecer, igual você falou, né? Que pode ser em um corredor, num banquinho, um lugar mais reservado, né? Uma caixinha, né? Um espaço decorativo, algo que faça relembrar que esse projeto está ali, né? Então, só queria frisar, porque isso é bem importante mesmo. Sim, o espaço não pode ser um impeditivo, né? Para que o projeto aconteça, né? Quer comentar? Isso, a questão do espaço, gente, a gente sabe que não é a realidade, né, das escolas.
ter espaço sobrando, ter sala sobrando. Mas, assim, às vezes, quando a gente tem um corredor, uma porta decorada com a fala, com o símbolo do projeto, tá? Você mostra para o estudante que ele pode ser acolhido quando ele quiser, quando ele precisar, tá? E é bem importante a gente deixar um mural com os canais de denúncia. Talvez esse seja o contexto principal para o estudante, né? Ele saber que ele pode fazer um SIGO, ele saber que ele pode buscar o telefone do BPEC, da Polícia Militar, enfim, o Disque 100. Então isso é muito importante para a gente desenvolver e para a gente ter, tá? Isso, saber, esse estudante precisa conhecer, né, esses canais, saber onde buscar ajuda, né, para que lugar, onde que ele pode correr numa necessidade, né, e ter essa pessoa de referência, ele também precisa saber quem é, então, essa pessoa de referência precisa ser apresentada na escola, né, então, para todos também, né, porque eles precisam saber quem é, identificar para poder buscar essa ajuda também. Acho que aí já... Bom, acho que comentamos já sobre, né? Então qual o objetivo, né? Então, apoio aos estudantes em relação a questões de saúde mental, auxiliar no manejo das emoções, com empatia, tomada de decisão responsável e acaba contribuindo com a aprendizagem do estudante, né? Que foi isso que a gente já comentou, né? Quando a gente possibilita ajudá-los, né, a lidar com uma situação, um sofrimento, a gente também está facilitando, né? Porque a energia dele não fica só naquele sofrimento, aí ele consegue entender melhor o que está se passando, né? Consegue resolver uma situação e focar mais na aprendizagem, né? Esse adolescente ele pode chegar com diversos, ele já tem um histórico, vamos dizer assim, então vários pode ser esse momento que ele está levando uma situação, né? Pode ser que ele já tenha passado por uma situação parecida, né? Pode ser que ele já tenha vivenciado um momento de crise, pode ser que esse adolescente ele não tenha nenhum apoio, né? Na família ou uma pessoa que ele possa contar, né? E pode ser que a escola seja o único lugar seguro que ele tenha, né? A questão que ele está trazendo para vocês pode ter uma influência também no estado emocional, como que ele se encontra, né, em relação ao estado emocional, a saúde física também interfere, né? Qual o histórico pessoal, familiar, né, desse estudante, o que ele vem trazendo também tem relação com a cultura, com a família, né? A idade também, como que ele está entendendo aquilo que ele está vivenciando, né? Depende muito da idade dele, se ele já está mais maduro para entender, compreender melhor, ou se ele ainda não consegue identificar, de repente, que está passando por uma violência, não consegue entender aquilo que ele está vivenciando. Então, muito da faixa etária, daquele momento, assim, de entender, né, em que momento ele está. E quando o estudante ele relata uma situação, até naquele momento de relatar e organizar os pensamentos, às vezes só nessa fala ele já consegue achar uma solução para uma dificuldade que ele está passando, né? Agora eu vou passar para o Jean da continuidade. Então, gente, a gente passa, né, muito pela necessidade do acolhimento, né, a importância desse acolher o estudante. Uma simples escuta acolhedora pode ter um impacto enorme na vida de um estudante que está passando por uma situação difícil. Ó, gente, eu frisei aqui, ó, escuta acolhedora. A gente não faz escuta ativa. É um erro a gente falar de escuta ativa. Nós fazemos escuta acolhedora, a gente faz uma escuta empática. Escuta ativa, ele é um termo mais usado
pelo Ministério Público, para questões judiciais, né? Os psicólogos usam muito, né, a escutativa para conversar com o estudante e tal, mas a gente faz uma escuta acolhedora, uma escuta empática. Às vezes será o único lugar seguro, até como a Ângela falou, que essa criança, que esse estudante vai poder falar, né, das suas emoções, daquilo que está acontecendo com ela. Quando o estudante é escutado, ele percebe que as suas emoções são válidas e que ele não está sozinho. A escuta empática, sem julgamento, pode auxiliar esse estudante a compreender os seus pensamentos, emoções, podendo até encontrar ele mesmo a solução daquilo que ele está vivenciando, né? A confiança, ela vai fortalecer o vínculo e fazendo com que esse estudante sinta-se mais seguro. Esse processo, gente, vejam, cada vez que vocês que são pedagogos aí na escola também vão fazer uma busca ativa e conversa com esse estudante, ele acaba vindo para a gente, né? Ele acaba voltando para a escola. Então esse projeto também tem esse intuito, né, de trazer esse estudante para a escola novamente, né? Então, quem são as pessoas de referência? Como a Ângela comentou ali agora há pouco, a necessidade dessa pessoa ser apresentada. Vocês têm que ser apresentados, gente, para as turmas, tá? Para os professores, numa reunião pedagógica, numa reunião que tenha na escola e nas turmas também, tá? Pedir para o diretor, olha, diretor, a gente teve uma reunião lá da escola escuta, então eles pediram que a gente seja apresentado como profissional de escuta, profissional de referência da escola. Isso não quer dizer, gente, que esse estudante vá buscar só você, porque às vezes ele também tem uma intimidade maior com outro professor, enfim, isso pode acontecer. Mas uma das coisas que a gente também tem que podar, e os pedagogos e diretores aí presentes vão me ajudar nessa fala, é para que, por exemplo, o professor de português e matemática não fique lá na sala dele escutando história, né, e não dando a aula, né? Tô vendo risos aqui, né? Não acontece na escola de vocês, gente, né? Aquele professor que fica lá só querendo escutar aluno e tal. Não, gente, não pode, né? Quem é o profissional de escuta são vocês. Quem tem que escutar são vocês, né? Então, a pessoa de referência deve ser alguém da comunidade escolar, podendo ser 2 profissionais ou 3 profissionais, um por turno. E a gente pede que seja um servidor. Por que um servidor efetivo? Porque, às vezes, a gente tem na escola um excelente professor PSS, mas ano que vem ele vai mudar. Daí essa escola vai ficar de novo desfalcada, né? Então, esse vínculo com a escola é muito importante, né? Qual que é a postura dele? Confortar as pessoas e ajudá-las a se sentirem calmas, ajudar a pessoa a buscar informações, serviços de suporte, né? Por isso a necessidade desse mural de informações. Não é um atendimento psicológico profissional, né? Eu não vou dar conselho psicológico, eu vou escutar, né? Não é solicitado que a pessoa analise, eu não vou julgar, eu não vou analisar, eu vou ouvir a história, eu vou encaminhar essa história. E o que eu preciso ter para ser esse profissional? Eu preciso ser empático, realizar uma escuta acolhedora, ser paciente, respeitar o tempo daquela criança que está falando, o sigilo, né, da informação. Tem informação que eu não vou poder, meu Deus, olha o que aconteceu com o fulaninho. Não pode, gente, não pode, né? Ter habilidade para identificar sinais de risco. Se eu percebo que essa criança, que esse estudante está com alguma situação de risco, você tem que já encaminhar, fazer os encaminhamentos, tá? Ter a capacidade de orientar sem impor. Pode falar, Andréia. Só queria fazer uma contribuição, tá me ouvindo? Com relação ao que você acabou de falar agora, sobre o sigilo, a gente tem uma preocupação muito grande. Porque, assim, eu nem me apresentei, perdão. Eu sou assistente social aqui pelo projeto no Núcleo de Toledo, e desde o ano passado, nas escolas que a gente visita, com relação aos relatos que chegam tanto para o profissional da escola escuta quanto para alguns outros profissionais que têm alguma afinidade com alunos,
a gente percebe uma falta de comprometimento, que é muito séria, com essa questão do sigilo. Acaba virando uma fofoca, acaba saindo para os corredores. É uma questão assim, que a gente tem que frisar muito, e é muito importante, porque a gente pode estar violando novamente o direito dessa criança. Já não bastasse a situação de violação de direito que ela tem, devido àquela história que ela está passando e contando para a pessoa, que ela tem confiança dentro da escola, ainda ter que aguentar depois essa consequência do disse-me-disse, da fofoquinha. Então, o sigilo é imprescindível, e eu queria só enfatizar isso. Obrigado, Andréia. Pode falar, Bárbara. Oi, eu também queria enfatizar, eu não sei se está baixinho, André, o seu estava meio baixinho, acho que aproxima da próxima. Eu também queria enfatizar essa questão que você trouxe, Jean, da apresentação, né? A gente falou nas visitas às escolas também isso, né? Que muitas vezes, se não for apresentado que essa pessoa é a referência, né, desse projeto, os alunos não vão saber. Então, precisa dessa apresentação, né? Essa questão de ter uma pessoa de referência por turno, né? Delas serem apresentadas, ter esse momento, né? Para os alunos terem conhecimento disso e que, sim, muitas vezes eles trazem, né? Que tem confiança, às vezes, com outro profissional, mas que os profissionais da escola também saibam que você é essa pessoa de referência, para que eles possam trazer essas questões para vocês. E também essa questão da escuta que o Jean trouxe, né? Que vocês que são referência desse projeto, vocês vão ter essa função de escuta, né? Muitos trazem essa angústia de mas eu não sei o que falar, eu não tenho competência técnica de um psicólogo, por exemplo, mas a função de vocês não é analisar, não é investigar, não é ouvir e acolher esse aluno, igual o Jean trouxe, né? Gente, aqui eu estou vendo vários comentários sobre ruído. Deixa eu mostrar para vocês como é nosso espaço aqui, ó. Só para vocês entenderem, não sei se vai aparecer muito bem, mas a gente fica numa sala muito grande, cheio de computadores, ó. A Ângela tá aqui na minha frente. Aqui, cadê você, Ângela? Tá aqui, ó. Aí, ó. Tá? Então a gente fica assim numa salona bem grande, assim. Então por isso que às vezes ele dá uns ruídos e a gente acaba ouvindo a reunião do outro, né? Tem o pessoal ali do campo que está fazendo reunião, daí a gente às vezes participa da reunião do campo, da reunião do indígena, e a gente vive nesse espaço aqui, tá? Só para vocês entenderem também, tá? Então isso, gente, vamos voltar aqui, né? Diga, Jean, volta. A gente precisa, né, ter esse sigilo, ter essa... se concentrar na ação, né? Vamos pensar assim, e mostrar para que esse professor que escuta, que alguém escutou, o aluno procurou outro professor, esse professor escuta e ele vai ter que encaminhar também, né? Então essa é a importância dele saber que tem outra pessoa para ouvir, né? Não só ele para ouvir. Pode dizer, Ana. Bom dia, Jean, tudo bem? Assim, a questão do sigilo ela é muito importante. Eu sou diretora auxiliar de um colégio e eu estou na escola escuta desde o começo do programa. A gente sabe a questão do sigilo da importância, só que muitas vezes eu preciso contar para o meu professor o que está acontecendo, porque, por exemplo, se eu tenho um aluno em situação de vulnerabilidade, de automutilação, de ideias suicidas, eu não consigo estar o tempo inteiro em sala de aula acompanhando. Então, eu acho que mais importante ainda da questão do sigilo é da questão dos professores terem ética. É uma coisa que nós trabalhamos bastante. Porque, por exemplo, eu tenho alguns alunos com ideias suicidas. Ele vai para a sala de aula, eu preciso que o professor me avise quando ele sair e demorar para voltar, porque eu vou identificar onde ele está, meu colégio é muito grande. Mas, assim, a gente já passou por várias questões, eu coloquei até no chat, que muitas vezes essa nossa escuta acolhedora, ela acaba sendo uma revelação espontânea, e nós temos que estar preparados para isso, porque muitas vezes a escuta que a gente tem demanda tempo.
como, por exemplo, você pegar um aluninho que sofreu um abuso, está dando as 48 horas, se você não acionar conselho tutelar de família, não entra com profilaxia. As meninas do núcleo acompanham bastante ali, a gente passa situações para elas e elas são parceiras. E o que eu vejo é que a escola escuta, ela é fundamental, porque muitas vezes o aluno não vem conversar comigo, conversa com a tia da limpeza, com a tia da merenda, e a gente acaba livrando de muitas situações. Só isso que eu queria complementar. Obrigada. Prof, perfeita a tua fala. Eu vou recortar essa fala e vou colocar nas nossas apresentações, tá? Muito, muito boa mesmo. Obrigado, prof. Então, o que a gente passa, né? A gente passa, bem como a professora Ana Helena comentou, a gente passa a ter uma revelação espontânea muitas vezes, né? E a gente, nós fazemos parte, gente, desse sistema de garantia de direitos da criança, né? E muitas vezes, nós somos a porta inicial das situações de violência, nós somos a porta inicial da rede de proteção, né? Então, quando a gente fala em rede, quando eu cheguei no núcleo, eu falava em rede, eu imaginava uma rede, assim, né, dormindo, mas não, rede de proteção, gente, é uma rede de profissionais que atuam nas cidades. Cada cidade vai ter uma rede diferente. Eu não posso dizer, me ajudem aí os municípios de Toledo, né, do núcleo de Toledo, mas a rede de Toledo vai ser diferente, por exemplo, da cidade... de São José das Palmeiras. Lá de São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu. Isso, prof, vai ser diferente, né? Porque às vezes tem uma cidade que tem o CAPS, o CREAS, tem uma cidade que não tem, né? Então, mas basicamente a Polícia Militar, Ministério Público e Conselho Tutelar vai ter em todas. E são essa rede que a gente tem que estar mobilizando, né? Também. O núcleo faz as reuniões com a rede, o núcleo mobiliza a rede através de reuniões periódicas, né? E nós precisamos ter esse contato dessa rede também. Principalmente, o mais importante, acho que é o Conselho Tutelar, que a gente tem mais contato, né, e tal. Uma coisa que eu fiz, gente, e quando eu estive no núcleo e na direção de uma escola, era assim, cada encaminhamento que eu fazia para o Conselho Tutelar, eu já mandava cópia para o Ministério Público também, tá? Então, assim, eu, enquanto porta de entrada da rede, entre aspas, eu mandava um e-mail, chamava o conselho, formalizava por e-mail, já mandava cópia para o Ministério Público, tá? Isso me ajudou muito no encaminhamento das questões de violência, tá? Então, o diretor fará os encaminhamentos necessários ao fato com o apoio da equipe pedagógica e da pessoa de referência. Aqui, gente, já foi encaminhado no seminário dos diretores, já foi encaminhado de várias formas o novo guia de orientação, o guia, a segunda edição dele. As escolas já têm o link desse guia, tá? Esse guia tem os encaminhamentos das situações de violência, é bem prático, faz o que está no guia que dá certo, né? Se for alguma coisa que não está no guia, liga para o pessoal do núcleo, se a gente se ajuda, a gente se liga, nós não somos detentores, né, do saber, de tudo, mas a gente se ajuda, a gente conversa, a gente a gente tenta resolver da melhor forma possível esse encaminhamento. E outra, né, nós não temos a necessidade de resolver nada, nós temos a obrigação de encaminhar as situações, porque muitas vezes nós não vamos conseguir resolver, né? Mas encaminhar, a gente precisa encaminhar, tá? Então aqui a gente tem, dentro até do próprio guia, a gente tem uma ficha da revelação espontânea, tá? Com as orientações de como faz essa revelação espontânea. A gente tem também dentro do guia a ficha SINAM. Gente, tem município que pede para que seja preenchida a ficha SINAM. Daí você pode me perguntar aí, Jean, nunca vi essa ficha. Eu vou te falar que onde eu trabalhava também não tinha essa ficha SINAM. São alguns casos que ao a gente encaminhar, por exemplo, para a rede de saúde, para um posto de saúde, a gente já tem que encaminhar com essa ficha. Mas isso
se você olhar para mim e falar assim, Jean, eu não faço ideia, então esqueça, gente, porque no teu município não pede, tá? Tem alguns municípios, se eu não estou enganado, Curitiba, ficha Sinã, Rosi, que município que pede? Tá, ó, eu tô pedindo cola aqui, gente. Tem mais algum município? Londrina, Cornélio, Curitiba são os municípios que mais usam essa ficha Sinã, tá? Então, só para comentar com vocês. E aqui, gente, também, a gente tem dentro do guia o que precisa ter numa ata. Gente, por favor, na ata, quando você vai realizar uma ata, ponha tudo como aconteceu, tá? Eu não tenho tempo de fazer uma ata detalhadinha. Gente, perca tempo e faz uma ata detalhada. Eu vou falar declaradamente, tá, gente? Mas é bem isso mesmo. Se o estudante mandou a professora para aquele lugar, você não vai colocar na ata o estudante proferiu palavra de baixo calão. Não. Porque feio pode ser uma palavra de baixo calão. Eu vou abrir aspas e vou colocar exatamente o que o estudante falou. Se o estudante... Isso mesmo que vocês estão pensando? Põe isso mesmo que vocês estão pensando na ata. Aí, Jean, mas vai ficar feio. Não, gente. Foi o que aconteceu. Eu tenho que pôr o que aconteceu. Porque depois, se essa ata vai para o Ministério Público, o juiz, o promotor vai perguntar, mas o que foi palavra de baixo calão que ele escreveu, que ele falou? Tá? Então, aqui, principalmente para pessoal, para os pedagogos que estão presentes, que acabam fazendo muita ata, põe exatamente, gente, o que aconteceu. Tá? Então, isso é uma fala bem importante e no guia lá a gente tem essa fala, né? Então aqui a gente vai ter, gente, agora no final de maio, já o curso, né? O novo curso. Se alguma escola ainda não fez inscrição, eu tenho até o meio-dia de hoje para fazer inscrição, gente. O meu profissional não tá, eu não fiz o curso. Gente, até meio-dia, tá? Manda uma mensagem aí para a galera do núcleo que eu ainda consigo fazer a inscrição desse curso, tá? E a pessoa de referência, então, é aquela pessoa que vai ajudar a organizar a escola para ser um lugar acolhedor. Vai repassar informações importantes, vai organizar um lugar para escuta, conversar com os estudantes e diretor deverá apresentar essa pessoa, como a gente já falou, né, à equipe de profissionais e também aos estudantes. Aqui algumas imagens, né, sobre ações e cantinhos de escuta que a gente tem aí pelo estado. Aqui era a escola que eu fui diretor, gente, tá? Vou mostrar para vocês, não sou mais, mas era a escola que eu estava na direção. Era o nosso espaço da escola escuta. A gente tinha uma sala, eu tirei as pedagogas da sala lá e fizemos uma escola escuta aqui. Brincando, gente, sobrou era um espaço que a gente realmente tinha e daí ficou... tivemos doações de imóveis e tal, e a gente organizou esse espacinho aqui do Escola Escuta. Tá bom? Então, o que a gente tinha para mostrar para vocês e para conversar com vocês era isso, né? Pessoal do núcleo, Ângela, querem dar uma palavrinha? Estou olhando aqui as questões do chat, né? O pessoal está pedindo o material. Acho que a gente disponibilizou no Padlet, né? Os slides. Acho que já está lá, né? Tá. E quanto aos ruídos, assim, pedimos desculpa, né? Mas infelizmente, como o Jean mostrou ali, né? A gente trabalha num espaço compartilha esse espaço com muitas pessoas, né? Então acaba acontecendo dessa forma, mas espero que tenha sido produtivo, que vocês consigam ter pego as informações e os slides a gente deixa, então, já está disponibilizado para vocês lá no Padlet. Não sei se tem mais alguma questão aqui.
O curso também, desculpa, já que foi perguntado se quem já fez o curso não precisa fazer novamente, não precisa, porque o curso continua no mesmo modelo, né? Então, a gente está prevendo para o próximo ano alterações, tudo, mas para esse ano ainda continua no mesmo formato, então não precisa repetir, não. Pode falar, Gia. Eu coloquei no chat, gente, a gente está fazendo um resgate e pegando informações do que as pessoas já fizeram enquanto projeto. Então, a gente montou um documento e a gente pede para vocês, para entrar nesse documento, deixa eu compartilhar aqui com vocês, ele é como se fosse boas práticas, né? Isso. E onde você vai colocar, né? O nome da escola, a pessoa de referência, a ação desenvolvida e se teve alguma observação. E eu vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente, nessa conversa, nessas viagens virtuais que a gente está tendo, né, Ângela? A gente já tem algumas informações bem legais sobre o projeto. Por exemplo, a gente teve uma escola que fez um QR Code, né, se às vezes um estudante quer comentar alguma coisa. A gente tem uma escola que fez um e-mail para uma ação acolhedora. Então, se a criança às vezes quer mandar alguma coisa, quer marcar uma conversa, ela vai no e-mail e marca. Enfim, os cantinhos, os espaços, as disponibilizações de material foram coisas bem importantes que a gente acabou escutando, né, por algumas escolas aí no estado, e daí aqui a gente tem como registrar e entra naquela, né, gente? Vamos copiar, porque nada é inventado, a gente copia tudo e para fazer bem legal na nossa escola também, né? As escolas modernizando, né? Em vez da caixinha, tem QR Code, tem e-mail, então, para a comunicação desses estudantes. Acho que a Marli, né, levantou. Oi, bom dia. Sim, agora vocês falaram da inscrição. Eu fiz inscrição, preenchi coisa que eu agora não lembro se eu é tanta demanda na escola, não lembro se eu fiz a inscrição, tá? Porque eu sou o ponto de referência na escola, sou a única efetiva da escola. Então, eu agora já não sei se eu fiz a inscrição ou não. Eu não fiz o curso ano passado. Isso, gente. Como é que eu verifico? Ou mando de novo para a gente preencher de novo para ter certeza? Com relação ao curso, se você quiser fazer de novo, você pode fazer de novo. É o mesmo curso, tá? Mas, eu quero fazer de novo. Eu não fiz o curso ano passado. Eu não fiz, eu quero fazer. Então, eu falei, preenchi um link, mas eu não lembro se eu preenchi o link do Escola Escuta para fazer o curso ou não. Por isso que eu estou perguntando, vocês falaram que a inscrição tem que ser até meio-dia, então tem como vocês disponibilizar de novo, porque daí para tirar dúvida, eu vou me inscrever para ter certeza que eu me inscrevi para esse curso de agora. Isso, não, faz a inscrição lá, prof. Se der a inscrição dobrada, o pessoal tira um nome, isso fique tranquilo. A única coisa que vale para a gente entender é assim, se eu já fiz esse curso, ele não vale para elevação, tá? Porque para elevação, ele só conta curso inédito, então ele não vai contar curso que eu já fiz, por exemplo, tá? Mas sim, como a Ângela falou, para ano que vem a gente precisa remodelar, né, esse curso, então a gente vai regravar, vai fazer algumas ações diferentes das que já foram executadas. Isso, a Bárbara já mandou o link ali para nós. A Marli, eu já olhei na planilha ali, tá o nome dela já. Não precisa fazer. Não preciso mais fazer. Não, tá teu nome eu lembro que eu preenchi, mas é tanta coisa, planilha. Então... Tá, beleza, fiz a inscrição, não preciso mais. Beleza, gente? Então? Não, Carla, pode falar. O microfone está desligado. Oi, bom dia. Vocês disseram que o material estaria disponibilizado. Aonde ele foi disponibilizado, esse material? É que a gente disponibiliza no nosso Padlet do Educação em Direitos Humanos. Mas daí, acho que a Bárbara deve ter uma comunicação aí no núcleo, Bárbara, positivo,
né? E daí as meninas já mandam para vocês, ou no e-mail da escola, ou na sequência a gente já manda esse material para vocês aí. Certo. Tá? Obrigada. E assim como a gravação, né? Assim que cair a gravação aqui para a gente no nosso e-mail, a gente já disponibiliza a gravação também para as meninas aí do núcleo, para o pessoal do núcleo, e daí, se alguém precisar escutar de novo, ouvir de novo, daí tem esse material aí também. Tá bom? Então, gente, vou abrir Maria. Não, eu só queria agradecer a disponibilidade de vocês da reunião, que foi muito válida, muito boa. Eu acho que o pessoal deve ter gostado muito, foi muito esclarecedora, né? Então, são momentos assim que a gente tem que proporcionar para que a gente possa estar orientando, né, os nossos profissionais também das escolas. Então, só agradecer a participação de vocês daí, tá bom? Pessoal da CET. E daí também aqui no Núcleo Regional de Educação, eu e a Bárbara, né, nós estamos aí como frente, né, do profissionais de referência, e daí a gente, é só entrar em contato comigo ou com ela, daí, tá bom, pessoal? O meu e-mail, geralmente a maioria das escolas já tem, todo mundo já conhece, até o WhatsApp, que eu também sou coordenadora da equipe multidisciplinar aqui no Núcleo Regional de Educação, então, assim, são as ações, assim, que se comungam daí, né, tá bom? Acho Tá que bom. é isso. Pode falar, Bárbara. Tá. Só reforçar o que a Maria já falou, né? Obrigada, pessoal, Jean, Ângela, por estarem aqui conosco, por terem auxiliado nessa apresentação aí do projeto, que é muito importante e que esperamos que se torne um programa, então, e que vocês possam, pessoal aí das escolas, a gente sabe que vocês também tiveram ideias e colocaram em prática ações bem legais aí do projeto Escola Escuta, então para compartilhar mesmo naquela planilha ali que eles mandaram. E obrigada. Obrigada, pessoal, pela participação e agradeço o pessoal de referência nas escolas, vocês são fundamentais, o papel de vocês é muito importante, então a gente só tem a agradecer a participação e envolvimento de todos vocês. E se, como a gente comentou, né, podendo compartilhar as práticas de vocês, a gente vai querer acompanhar também, né, e também que sirva de exemplo para outras escolas também, né. Agradeço, então, e a gente está à disposição de todos no que precisarem, a gente está aqui à disposição de todos. Uma ótima manhã e um bom dia de trabalho para todos. Gente, obrigado aí para vocês, tá? Não precisam convidar a gente só para reunião, pode convidar a gente para ir nas festas em Toledo, no Lago, tudo, tá? A gente vai também, tá bom? Um abraço, boa sexta para vocês, tá? Precisando da gente, a gente está à disposição. Tchau, tchau.